Olá, pessoal, estou de volta aqui hoje com muita alegria, porque eu estou recebendo um amigo querido, um mestre, uma das pessoas mais especiais que eu conheci na minha trajetória como jornalista esportivo. Claro que você que está vendo no vídeo já reconheceu essa figura amiga, sorridente, amistosa, grande Jota Júnior. Jotinha, muito obrigado por aceitar esse bate-papo aqui, para que a gente possa matar a saudade, pelo menos de forma virtual, né, Jotinha? É isso aí, Nori, é isso aí. Puxa, eu que agradeço, né, pelo convite, para a gente bater um papo gostoso, uma resenha legal, né? Nós que convivemos aí durante muito tempo, nas viagens, nas transmissões, nos bastidores, né? E você sabe perfeitamente, e quero que todos saibam, da minha admiração pelo Noriega, né? Por tudo, por tudo. A nossa convivência, a competência profissional dele, né? Comprovadamente, e me faz também voltar no tempo, né? Com o grande Luiz Noriega, com quem também eu Tá aparecendo convivi. ali naquele cantinho ali, né? Olha aí, olha aí, olha aí. Convivi muito com ele, né? Nos hotéis, nos estádios, nos restaurantes, enfim, a família Noriega. Muito obrigado, Nori, muito obrigado. Você está me dando aí uma oportunidade muito especial, né, através do seu canal. É muito bom, Jotinha. Você sabe que a admiração é recíproca, né? Eu aprendi muito com você desde que eu comecei a trabalhar em televisão. Lá atrás, né, 2002, no Sport TV, tive a oportunidade de começar a fazer muitas transmissões com você, curiosamente, né, por causa de um amigo comum, né, o nosso querido Orelha, Roberto Rivelino. Naquele período, o Riva estava meio de saco cheio, né, principalmente de viagem. E depois o próprio Riva me contou que ele encostou no Maurício Stout, que era o nosso chefe, que fazia as escalas naquela época muito gostosa, né, do Sport TV, na gestão Globosat do Sport TV, e falou: põe o Noriega aí, ele tem potencial, põe ele nos meus jogos aí, fora de São Paulo. E foi assim que eu comecei a fazer os jogos com o Jotinha. E, curiosamente, hoje, no momento dessa gravação, aqui no dia 30 de agosto de 2024, eu estava vendo uma postagem sua, Jotinha, lembrando de um amistoso da seleção brasileira, em 78, né? Em Stuttgart, se eu não me engano, né? E você estava com meu pai lá, né? Eu lembro que meu pai falava que foi um dos dias mais frios que ele enfrentou na vida dele, Brasil e Alemanha. Foi isso? Foi isso mesmo. Aliás, foi em Hamburgo, né? Foi em Hamburgo, Hamburgo. Hamburgo, Hamburgo, É, exatamente. foi em Hamburgo. Nori, a garganta está falhando. Tem problema, Jotinha. Toma uma aguinha aí, tudo tranquilo. Faz tanto tempo que eu não falo. Mas foi isso, foi só falar em frio, né? Olha aí, ó. E a garganta pega, lembrando do frio. Foi em Hamburgo, né? Naquela excursão da seleção brasileira, preparando-se para a Copa do Mundo, né? Da Argentina. E ali, então, nós tivemos uma. Claro, né? Para quem não sabe, e muita gente hoje sabe, né? Você vai fazer transmissão lá fora, não tem cabine para todo mundo, é claro, né? Eles improvisam aqueles balcões, né, para que as emissoras possam todas ali efetuar o seu trabalho. Então a gente estava ao relento, né? E ali registrou-se, depois a gente ficou sabendo, uma temperatura de 4 graus, com sensação de um positivo. Meu Deus, para Então, quando trabalhar é uma chegou, loucura. nossa, quando chegou no intervalo, a gente olhava um para o outro, todos ali companheiros, né? E quem não estava de luvas, né, estava com a mão de segurar o microfone ali, estava com a mão realmente mumificada, né? Então, realmente foi isso, viu, Nori? Lá em Hamburgo, a seleção ganhou por 2-1 da Alemanha naquela oportunidade. Esse é um jogo histórico. Jotinha, agora vamos voltar um pouquinho no tempo, quando você toma sua aguinha sagrada aí. Você é de Americana, no interior de São Paulo, né? A cidade de Americana, uma das mais importantes cidades da região de Campinas ali. Como é que a narração esportiva entrou na sua vida? O que despertou essa paixão? Eu sei que você jogou futebol,
quando era mais moço, né? Tentou, até jogou no Vasco de Americana, não sei se eu estou enganado, Vasco de Americana, mas também. como é que pintou o J. Júnior, um dos principais, um dos maiores narradores da história do rádio esportivo e da TV esportiva brasileira? Começou pelo rádio, viu, Nori? Começou pelo rádio, a minha fascinação pelo rádio. Lá com 12, 13 anos de idade, né? Meus pais, meus tios me contando, e eu tenho uma vaga lembrança disso. O rádio, eu tive um tio, né? O tio primo, corintiano e tal. E ele era um cara do rádio. Ele ouvia tudo no rádio. E eu estava sempre lá convivendo com ele, na casa dele e tal, na casa dos meus avós, né? Meus nonos. E eu, então, comecei a ouvir rádio através dele, né? E aí, quando era jogo do Corinthians, então, tinha que fazer um silêncio total na sala, porque ele queria ouvir tudo dos locutores, né? Ali que foi, Nuri, que despertou a minha coisa pelo rádio e, intimamente, as narrações de futebol, né? Porque quando ele estava ouvindo o rádio, ele estava ouvindo transmissão de futebol. E ali é que deu aquela coisa de admirar o rádio e admirar o trabalho dos narradores, dos locutores, né? Que na época precisava ser metralha, né? Precisava ter aquele ritmo alucinante, como o seu papai Quem fez eram, também no rádio. nessa época que você começou a ouvir o rádio, quem eram os grandes narradores? Então, isso foi nos anos 60, né? Ali meados dos anos 60, mais ou menos. Então, eu me lembro muito, e já, de Fiore Gilhote, me lembro de Pedro Luiz, me lembro de Edson Leite, me lembro de Darcy Reis, né? Galiano Neto, os grandes narradores da época do rádio de São Paulo, né? Estou me referindo ao rádio de São Paulo, que eram as estações de rádio que a gente sintonizava em Americana, né? Então, esses foram os primeiros, assim, o Fiore, Darcy, José Paulo de Andrade, transmitindo futebol pela Rádio Bandeirantes, né? Enfim, foram os primeiros, assim, que eu ouvi. Haroldo Fernandes também, claro, pela Tupi, né? Trabalhou também na Bandeirantes. Foram os primeiros, aqueles que deram, assim, acho que o start, para que eu começasse a me ligar naquilo que estava acontecendo ali naquele rádio gigante que eram os da época, né? E o passo para parar apenas de ouvir e começar a narrar, isso foi em Americana? Foi em Americana, Nori. A Americana, na época, tinha só uma emissora de rádio, né? Hoje tem 4, e ainda as webs, hoje é outro tempo. Mas só tinha uma emissora de rádio na época, que era a Rádio Clube de Americana, né? E a Rádio Clube, claro, também transmitia futebol, futebol local ali, aquela coisa toda. E como eu comecei a me ligar nas transmissões de futebol pelo rádio, eu fui também na Rádio Clube, né? Opa, vamos ver o que a rádio da minha cidade está fazendo, né? E ali eu comecei, então, puxa vida, mas será que eu consigo fazer isso? Será que eu faria se me desse uma oportunidade? Aquelas viagens que a gente tem, né? Tinha e tem ainda, claro. E um dia eu pedi para o meu pai se ele conhecia o gerente da rádio. Na época era o gerente da rádio, não era o dono, mas era o gerente. E ele até conversou lá com o Geraldo Pignanelli, né? Saudoso Pignanelli, que era o diretor da rádio, o gerente da rádio. E aí ele me disse o seguinte: olha, quando eu tiver uma oportunidade, é que eu tenho aí um locutor e tal, mas quando tiver eu chamo o garoto, blá, 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 blá. Mas não chamava nunca, né? O locutor titular não saía de lá. Titular e único, né? Não saía de lá. Aí o que aconteceu? Eu jogava o meu futebolzinho, né? E com 2 amigos que trabalhavam na Rádio Clube, o Clóvis e o Paulo Sérgio. O Clóvis narrava, era ele, e o Paulo Sérgio era o repórter, né? E eu jogava bola com eles ali no Rapadão, ali em frente de casa e tal. E como eu sabia que eles trabalhavam na rádio,
eu comecei a encostar nos dois. Pegar um Eu atalho. falei, eu falei, um dia eu vou conhecer a rádio, pelo menos, né? E não deu outra, né? Eles me levaram para conhecer a rádio e tal. 2, 3 dias depois já me colocaram no ar para ler as notícias. Ia no estádio com eles aqui no Vitória Escuro, que até hoje existe aqui em Americana, o campo do Vasquinho, né? Hoje é do Unidos, um outro clube importante aqui da cidade. E eu comecei a frequentar os estádios ouvindo o pessoal ali. Até que um dia o repórter não veio, né? O repórter não veio. Vai lá, faz a reportagem e tal. Fui lá fazer a reportagem. Eu ouvia muito na época, Nori, você vai se lembrar disso muito claramente, o Lucas Neto e Vitor Moura, né, As os 20 notícias, eles repórteres, tinham as 20 notícias depois com o Antônio Guzman, né? com o Lucas Neto e Antônio Antônio Guzman. Guzman. Mas eram os repórteres principais da Tupi, da Rádio Sim. Tupi de São Paulo, né? Equipe 1040, né? Equipe 1040, exatamente. E eu gostava muito de ouvir os dois. Mas eu me identificava mais com o Moran, né? Que depois se tornou amigo nosso, tudo também, saudoso Moran, foi comentarista também, brilhante, brilhante. E eu, quando fui fazer a reportagem, eu me lembrava muito do Moran, da entonação de voz, da maneira como ele, né? E ali é que eu me inspirei para ser repórter. Mas durou pouco, Nori, durou pouco, porque o locutor titular, o Clóvis, ele foi para uma outra rádio. Aí E abriu a aí vaga. abriu a vaga, né? E aí eu comecei, então, a fazer minhas narrações da Rádio Clube. Isso em 1969. Você lembra o primeiro jogo que você narrou, Jotinho? Você lembra qual foi? Eu lembro, foi um futebol dente de leite. Estava no auge também na época, né? Roberto Petri, Eli Coimbra, o Calico, né? Irmão do Eli, também estava no projeto. E a gente assistia pela Tupi, né? Os jogos dentes de leite. E o nosso gerente aqui, o Geraldo Pianelli, que era muito criativo, ele disse o seguinte: ó, nós vamos fazer um campeonato aqui de dente de leite e vamos cobrir o campeonato todo e tal. E saiu para vender. Ele vendia bem, ele era um ótimo publicitário na época também, né? E aí o que aconteceu? Como é que vai chamar o campeonato? E na época, Nori, estava no auge aquele bonequinho Topo Didio, Topo Topo Didio, Di, Topo Didio, né? orelhudinho, né? O ratinho Topo Di, Isso, né? Então era o campeonato Topo Didio de dente de leite. Então o primeiro jogo que eu transmiti foi um jogo desse campeonato, que era da garotada ali de 10, 11, 12 anos de idade. 69, isso, mais ou menos. 69, exatamente. 69. Que maravilha, hein, Jotinho? E aí imagino que o sucesso que você fez foi chamando a atenção. Você migrou primeiro para o rádio de Campinas ou já foi direto para São Paulo? Porque Campinas é um centro muito importante, né, do Sim. rádio esportivo do interior de São Paulo. Você passou por Campinas antes de chegar em São Paulo? Não, antes de Campinas, eu trabalhei um ano na Rádio Jornal de Limeira. Nossa vizinha Limeira aqui, né, da Internacional, do Independente. Ele estava precisando lá, o Zovico, doutor Zovico, até hoje está com a gente aí, doutor Orlando Zovico, era o dono da rádio. Ele não tinha locutor para fazer o campeonato, que o Independente... A Inter estava parada nessa época, Nori, em 73, a Inter de Limeira tinha parado o futebol. E o Independente era o time de Limeira, então. E foi disputar, acho que a terceira divisão do Campeonato Paulista, uma coisa meio amadora, mas Campeonato Paulista, Federação Paulista de Futebol. Ele não tinha locutor, né? Aí ele ligou para o Geraldo Pianelli: tem alguém aí para narrar, para me ajudar aqui? E o Pianelli, como a gente não fazia futebol todo fim de semana, meio de semana, o Pianelli falou: tem um garoto aí, está começando e tal, eu vou mandar ele para você aí. Então, em 73, eu fiz o campeonato todo pela Rádio Jornal de Limeira, que hoje é Rádio Mix, né? E em 74 é que eu fui para Campinas, para a Rádio Brasil. A Rádio Brasil em 74, exatamente isso. Trabalhei 2 anos e meio na Rádio Brasil de Campinas, uma escola, né? Por ali passaram Fausto Silva, Luciano do Vale. Nossa, esse pessoal todo passou por ali, porque Campinas era, como você disse, era a última etapa, né, para chegar em São Paulo, na capital.
É incrível a qualidade de profissionais que passaram por Campinas, né? Televisão, rádio, jornal. Hoje tem a galera mais da web, da internet, né? Campinas é um centro importantíssimo, né? E eu sei que você tem muito carinho pela cidade de Campinas. Eu me lembro, Jotinha, assim, de ouvi-lo pela primeira vez no rádio. Copa do Mundo de 78. Rádio Gazeta? Estou certo. Isso. Você, depois da Rádio Brasil, foi direto para a Rádio Gazeta? A primeira rádio dessas que a gente pode falar das rádios grandes do mercado de São Paulo foi a Rádio Gazeta. Sim, 76 eu fui para a Rádio Gazeta de São Paulo. A E Galvão Gazeta Bueno estava fazia lá ainda ou já tinha concursos. saído? Oi? Galvão Bueno estava lá ainda ou já tinha saído? Estava chegando. O Galvão estava chegando também. Por quê? Porque a Rádio Gazeta, na época, ela queria revelar, né? Queria talentos novos, gente nova, e ela fazia concursos. O Roberto Petri era o coordenador desses concursos, né? E aí o Galvão passou no concurso de comentarista, né? Tinha para comentarista, para narrador, para repórter, redator, editor e tal. E o Galvão passou no concurso para comentarista, né? E eu fui aprovado no concurso para narrador. Então, aí é que começou a minha caminhada na Rádio Gazeta em julho de 76. E você falou em Copa do Mundo, né? Eu jamais esperava, queria, mas jamais esperava que depois de um ano e meio numa rádio da capital, numa rádio como a Gazeta, eu fosse ser escalado para uma Copa do Mundo, né? Eu jamais podia sonhar isso. Falar, um dia eu vou, ok, um dia você vai. Mas eu estava só um ano e meio em São Paulo, então aquilo foi uma injeção de ânimo, né? Foi uma coisa que me fez, então, acreditar que aquele era o meu caminho, né? De ser narrador, comunicador na área do esporte. Que barato, Jotinha. Algumas dessas histórias eu já sabia nas nossas muitas viagens por aí, nos nossos bate-papos, né? O Jotinha é um mestre, gente, da vida, né? Um parceiro de trabalho, um amigo, né? Um conselheiro brilhante, né? Que eu tenho a honra hoje de chamar de amigo, e é bacana poder compartilhar com vocês algumas dessas histórias do Jota, que é uma dessas unanimidades inteligentes que nós temos na vida, né? Que me perdoe o saudoso Nelson Rodrigues, né, mas esse negócio de unanimidade burra, eu vou discordar dele. O Jotinha é uma unanimidade inteligente. Obrigado. Jota, mas assim, você, para mim, é um dos maiores narradores de TV do Brasil, um cara que entendeu como poucos o que é narrar na TV, a diferença de narração do rádio para a TV. E eu me lembro uma vez, em casa, ainda morava com os meus pais, assistindo um jogo, uma transmissão do Jotinha na Bandeirantes, e meu pai já conhecia o Jota, claro, de compartilhar trabalho, viagem, transmissão, e ele me chamou a atenção, falou, olha o Jota é narrador de televisão, o Jota entende o que é o veículo de televisão. Como foi a passagem do rádio na Gazeta para a TV? Você começou na TV Gazeta? Isso. Na TV Gazeta, como narrador, né, eu participava lá de programas esporadicamente e tal, né? Mas como narrador, eu gravava jogos ali em Pacaembu, Parque Antártica e tal, porque a Gazeta, na época, assim, aquela coisa dos direitos e tal, a emissora ia lá, gravava o jogo e à noite botava o VT no ar, né? Tranquilamente. Então eu comecei assim. Eu gravava jogos, fazia rádio Gazeta, ok. Mas como eu era o sexto locutor, sobrava Caramba, sempre 6 locutores tinha a TV Gazeta? Tinha, eu era o último, porque fui o último a chegar, né? Então sobrava para a gente o quê? Uma rua Javari no sábado à tarde, um Canindé no sábado à tarde, diante daquela ordem, né, de sei lá o quê que as rádios davam para os jogos, né? Então, claro, a portuguesa, coitada, sempre foi marginalizada em termos de preferências, né? O Juventus, simpático Juventus, né? Enfim, então eu fazia isso, gravava os jogos e à noite os tapes iam para o ar, ou no sábado à noite, ou no domingo à noite, ou na quarta-feira à noite também. Então ali foi o primeiro contato que eu tive como narrador de televisão. E ali eu comecei a sentir, né? Alguns até chegaram para mim e disseram, Nori,
você é narrador de televisão, você não é narrador, não é o rádio o seu negócio é televisão. Quem me disse isso uma vez, olha só como é a vida, Nuri, como a gente vai ganhando, recebendo prêmios, presentes, né? Quem me disse isso uma vez, na coxia ali, nos bastidores de um estádio, foi o grande Walter Abrão, um dos maiores narradores de televisão que nós tivemos, né? E o Walter Abrão, um dia ali tomando café, água, sei lá, ele me disse o seguinte: Jota, você é narrador de televisão, como seu pai disse, né? Esquece o rádio, parte para essa, vai nessa. E depois, quem disse isso também e que me direcionou diretamente, exclusivamente para a televisão, foi o Luciano do Vale, quando ele me puxou para a TV Bandeirantes, e eu estava na Rádio Bandeirantes na época. Que maravilha! E é muito. Para explicar, eventualmente, quem não seja da região de São Paulo, do estado de São Paulo, o que é a importância da TV Gazeta, né? A TV Gazeta pertence à Fundação Casper Líbero, que é proprietária também da Faculdade Casper Líbero, da Rádio Gazeta, né? Era do jornal Gazeta Esportiva, que não existe mais, hoje é o site. O jornal era a Gazeta Esportiva, né? O site hoje é Gazeta Esportiva. Diria que talvez uma das maiores formadoras de jornalistas, de talentos do Brasil, e um deles está com a gente hoje aqui, o grande Jotinha. E você falou do Luciano, do saudoso Luciano do Bolacha, né? A Bandeirantes, para você, foi seu grande momento na carreira? Foi o seu auge? Até pelo projeto da época do Show do Esporte, tudo que a Bandeirantes fez, aquela equipe fantástica, maravilhosa, capitaneada pelo Luciano. Você se descobriu ali narrador de TV, um homem de TV na Bandeirantes, Jotinha? Sim, foi ali, Nori, foi ali. E olha, foi difícil para mim, foi ótimo, maravilhoso, foi o que abriu todas as portas, né, profissionais, no meu caso, para mim, mas foi difícil porque eu amava e ainda amo o rádio, né? Eu amava fazer rádio, né? Hoje eu amo o rádio, de uma maneira geral. Então, foi difícil porque eu pensava comigo, conversava em casa, falava com os meus irmãos. Puxa, mas o rádio que é o meu negócio, o rádio que não sei o quê. Sabe aquela coisa que vinha de dentro, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não podia, claro que não, abrir mão dessa possibilidade, né, de ir por um novo veículo, uma nova linguagem e um novo projeto. Porque quando o Luciano do Vale reuniu a gente lá na Bandeirantes, 80% pessoal de rádio e 20% que foram chegando assim, de televisão, de jornal, editores, redatores, quando ele apresentou o projeto, Nori, a gente um olhou para o outro disfarçadamente assim, dizendo: esse Tá cara tá maluco? louco, tá maluco, tá maluco. Como é que ele vai fazer um negócio desse na nossa televisão, na televisão brasileira, né? E alguém até dizia o seguinte: como é que vai fazer para enfrentar a Globo, para enfrentar a Record, o SBT, né? E o Luciano pensava exatamente, pensava o contrário. Na novela, Globo, na Record, os festivais, os programas humorísticos, no SBT, Silvio Santos. Não, nós precisamos abrir um canal de TV aberta, e na época era o que predominava, lógico, né? Para esporte. E muitos brasileiros só conhecem o futebol, de uma maneira geral. E ele queria mostrar para o brasileiro que não era só futebol aqui na nossa terra, né? E na época nós já tínhamos o basquete, o vôlei, né? O vôlei na Record, Voando que ele tinha narrado na Record aquela na explosão do Record. vôlei, né? Em Exatamente, um ano 82. antes. Um ano antes. Ele ficou um ano na Record, né? Por contrato, e aí ele foi para Bandeirantes para levar o show do esporte, exatamente porque os anunciantes grandes, né, os masters que ele tinha, queriam toda uma abrangência nacional. E a Rede Bandeirantes tinha a sua rede de abrangência, era maior a rede de abrangência nacional da Band do que a Record na época, né? Então, sabe, opa,
Se o Anunciante está querendo, se nós temos estrutura para mostrar, vamos a uma rede de televisão que chegue em todos os cantos do país, né? Foi isso que aconteceu. Então, ali na Bandeirantes, realmente, Nori, aquilo que a gente hoje fala muito e brinca, né? Foi aquela virada de chave na minha carreira e na minha vida, né? Foi ali que eu comecei opa, aqui é o meu trabalho, aqui é o meu futuro, tem futuro aqui. Luciano do Vale, um cara confiável, consagrado e tudo mais, juntamente com o Kiko, com o Paulo Roberto, né? Os seus fiéis escudeiros, é aqui que eu tenho que trilhar. E foi assim que começou, meados de 84. Até quando você ficou na Band, Jotinha? Eu fiquei até janeiro de 99, Nori. Muito tempo, né? Uma trajetória maravilhosa. E eu me lembro de assistir, né? Como eu assistia sempre, né? Eu era um cara muito ligado no esporte, através, primeiro, do trabalho do meu pai na TV Cultura, né? Que fazia muitas dessas coisas, que depois acabaram sendo replicadas por outras emissoras, né? Transmissões, programas só de esporte no sábado, programa de esportivo de segunda à noite e tal. E todos nós que gostamos de esporte, jornalismo esportivo, acabamos mergulhando na trajetória da Bandeirantes. Eu me lembro muito de você narrando outros esportes também, lá. Vôlei, basquete. Essa virada de chave também tem a ver com isso, Jotinha, de ter acesso às narrações de outros esportes? Muito, Nori, muito. Porque é aquela coisa de as pessoas, né, se acomodarem muito naquilo que estão fazendo e, de repente, faz no automático, né? Ah, tá bom, vou lá fazer o futebol e pronto e tal. Ali, o leque se abriu, né? Ali começamos a entender que o basquete ia para o ar, o vôlei ia para o ar, né? O atletismo ia para o ar, a natação ia para o ar e tantos outros esportes. E ali, o que aconteceu, Nori? Em 84, Olimpíadas de Los Angeles. E nós estávamos praticamente em cima das Olimpíadas. E nós, locutores, nós, com o futebol, a gente não estudava mais nada, né? A gente já sabe tudo, aquela coisa nossa, né? Mas e os outros esportes? E as outras modalidades? A gente passou a precisar estudar. A gente precisa, opa, vamos aqui. Como é que é o atletismo aqui? Como é que funciona? Numa Olimpíada tem não sei o quê, vamos ver como é que é e tal. O histórico das Olimpíadas, né? E sem internet na época, é evidente, né? 1900, passagem de 83 para 84. Então, aquilo também nos espetou. Aquilo foi uma coisa que falou: oh, vamos acordar, gente? Vamos acordar. Não é só Estudar, futebol, né, na não. base do livro, da conversa, né, Jotinha, da Nossa, entrevista. era exatamente isso, Nuri. E aí, o que nos ajudou muito, claro, é que todas as modalidades, para cada modalidade, o Luciano tinha um especialista, né? Um ex-treinador, um ex-jogador, no vôlei, no basquete, e nas outras modalidades também, né? E a gente ia aprendendo com eles, né? Quantas vezes eu perguntei para o professor Edivar Simões sobre o Grande Edivar. basquete, professor Edivar, Paulo Russo, né? Paulo Russo e o vôlei aqui e tal, assim, Paulo Seviciuk. Serviciuk. Aliás, faz muito tempo que eu não vejo Paulo Russo. Dá uma saudade danada, porque eu admirava muito, continuo admirando. E ele nos ajudou muito. Professor Júlio Mazei, né? Professor Júlio Mazei, que morou nos Estados Unidos a vida toda, ele nos ajudou muito também, porque de repente pintou lá, Dori, futebol americano para a gente narrar, né? E aí, vamos recorrer a quem? Né? Nós tínhamos dois que nós podíamos recorrer. Silvio Lancelotti, saudoso Silvio Lancelotti, que também morou lá nos Estados Unidos, e o professor Mazei. E ali, eu, Marco Antônio, Osmar de Oliveira, próprio Álvaro José, que também narrou, a gente foi tirando deles, a gente foi sugando deles toda a essência, né, de cada modalidade. Isso é muito legal, Jotinha, é maravilhoso isso, porque assim é uma mensagem que você está dando, contando essa história,
para muita gente que acha que está inventando isso agora, né? Muita gente esquece que teve uma galera muito boa que veio antes, que efetivamente começou. Porque às vezes tem gente que você vê aí falando, não, porque parece que só eles estão narrando, né? Só eles descobriram essas coisas novas agora. Não, pô, muito antes da época da internet, com uma série de dificuldades, havia profissionais, né? Transmitindo, né? Eu me lembro de acompanhar muito criança, meu pai em transmissão de judô, de polo aquático, né, na TV Cultura. Depois vem a Bandeirantes com um maravilhoso show do esporte. E uma das coisas legais que eu gostava de ver na Bandeirantes, e eu confesso que quando eu tinha transmissão de Copa do Mundo, Olimpíada, as mesas redondas que eu via eram da Bandeirantes. Eu ficava vendo a Band. E o apito final, né? Imagino que o apito final tenha sido uma experiência espetacular conviver com aquela constelação de craques, né, Jotinha? Olha, Nuri, eu me sentia. Eu apresentei várias vezes o apito, né, na ausência do Luciano e tal. Há pouco tempo até me mandaram aí um vídeo sobre a Copa da Itália de 90, né, que eu tive que. Eu me sentia fora da jaula, né, porque só tinha feras ali, né? E eu ali mediando e tal, só distribuindo as bolas, mas espera aí, eu estou fora da jaula, eles é que estão, né? E foi realmente uma tremenda experiência, né? Na Copa da Itália, por exemplo, em 86, no México, a Copa, simplesmente nós tínhamos Pelé e Clodoaldo comentando. Pelé e Clodoaldo, Só isso. ex-jogadores, só isso. E no México ainda, né? E o Rivelino, desculpa, o Rivelino também com a gente. Eles eram reconhecidos desde a descida do avião no aeroporto. Isso quanto tempo, né? 16 anos, né? Que a Copa 16 foi em anos depois. 70. Nosso Riva com Então, aquele bom humor contagiante, né, Jotinha? Sempre. grande bigode. Então, foi realmente uma. E o Toquinho, né, estava com a gente na Copa de 90 na Itália, né? Ele sempre abria o apito final cantando com o seu violão, com a sua categoria, com o seu talento, e encerrava também, né? O Zico esteve com a gente comentando na Copa de 90. Enfim, como eu disse agora há pouco, né, Nuri? Na carreira, a gente tem os abacaxis para descascar, é evidente, na vida é assim. Mas a gente também ganha presentes, né? E foram presentes que eu ganhei, né? Porque, afinal de contas, convivi com todos eles, respeitando muito o nosso trabalho jornalístico, né? E colocando ali as pitadas de quem viveu dentro do campo, experiências e mais experiências, né? Isso é muito importante você colocar, Jotinha, porque eu me lembro de acompanhar e de assistir, depois conviver com algumas dessas pessoas, né? Inclusive profissionalmente, em algumas situações, e outra profissionalmente compartilhando programas, alguma transmissão aqui ali, conversando muito. Essa geração, esses caras tinham respeito pelo nosso trabalho, pelos jornalistas. Você nunca ouviu o cara falar, você chupou laranja com quem? Você nunca jogou bola, tal. Eles tinham uma, inclusive com a figura do saudoso China, do Juarez Soares, que tinha o estilo dele mais ativo, às vezes mais combativo, mas que conhecia profundamente também o futebol. Isso me chama muito a atenção. Não tinha eles, sendo alguns dos maiores da história, eles não tinham em nenhum momento uma arrogância, né, uma prepotência. Não, não tinha. Isso eu posso afirmar com toda a certeza e pelo que foi vivido, né? Nunca, nunca. Quem esboçava isso às vezes, mas a gente logo rechaçava nos almoços, nos jantares e tal. Mas você vai entender e os amigos vão entender também o porquê da provocação dele, pelo seu temperamento, pela sua personalidade, né? Mário Sérgio. O Mário Ah, Sérgio, grande, saudoso Mário também. o Pô. Mário, puxa, que companheiro, o Mário, sabe? E às Quem vezes o conheceu Mário. sabe a É, doçura, a verdadeira doçura de exato, temperamento que ele tinha, né? Ele tinha, talvez ele exato. fosse uma defesa dele, né, Jotinha? Mas Eu no acho, fundo, eu acho. A conclusão que eu cheguei foi essa, Nuri. Não sou psicólogo, não sou nada, mas eu entendia que aquilo tudo do Mário era uma defesa. Era uma defesa dele, entendeu? Então ele brincava com a gente, muitas vezes, com nós todos ali, né? Ah, tá bom, é assim, é assim. Mas que time que você jogou mesmo e tal? Mas assim, na brincadeira e tal. Coisa para descontrair. E não era no ar, era em off, né? Quer dizer, era uma coisa mesmo sim. íntima ali, né?
Mas, de resto, nossa, o respeito que eles nutriam pela gente era algo extraordinário. Assim como, Nori, o Armando Nogueira, saudoso Armando Nogueira, brilhante Armando Nogueira, na Copa de 94, né, ele estava com a gente sugava do Armando exatamente o jornalístico que ele tinha, que ele sabia, que ele ensinava, que ele passava nas entrelinhas, para que a gente pudesse também, opa, né? Aprendi mais um pouco. É assim, ó, não é daquele jeito, é assim. E assim é a vida, né? Você vai se Sim. mirando nas pessoas que têm algo para dar, né, Nore? Nos bons exemplos. E do Mário, eu guardo para mim como se fosse um prêmio, Jota, uma vez que, encontrando o Mário sempre muito gentil, muito educado comigo, tudo, mas uma vez estava numa transmissão em Porto Alegre, ele estava na Fox já, e eu fui à cabine da Fox falar com ele e com o João Guilherme. O João Guilherme é muito meu amigo, trabalhamos juntos lá no Sport TV. E o Mário me puxou pelo braço e tirou o fone de ouvido dele e falou assim: olha, quero falar uma coisa para você. Você é muito bom. Você eu escuto. E você eu respeito. Parabéns. E depois a gente acabou se encontrando no hotel, né? E por coincidência estávamos no mesmo hotel, no mesmo andar. Ele, saudoso Vitorino Sherman, nosso querido amigo, e o João Guilherme, eles estavam comemorando a renovação de contrato com a Fox. E aí o Mário me puxou de novo, vem cá, estava no quarto, o Mário tinha selecionado uns vinhos especiais dele lá, pediram uns frios e tal, e eu fiquei com eles no quarto do hotel até umas 4 da manhã, conversando. Realmente é uma lembrança maravilhosa da qual não podemos nunca esquecer, o grande Mário Sérgio Pontes de Paiva, ou como o Silvio Luiz dizia, o Kid Gatilho, né? Grande Mário Sérgio, Kid Gatilho. É isso mesmo. As histórias do Mário. Jotinha, aí a gente vai avançar um pouco mais no tempo para chegar aonde eu tive a honra e o prazer de poder conviver com você, que é o Sport TV. Quando termina o projeto, né, da Band, do consórcio lá, do Luciano com o Kiko, o Luke, né? E você vai para o Sport TV, Grupo Globo. Mas eu sei que antes você teve quase na Globo, não o Sport TV, para narrar na Globo. Isso aconteceu, né? Sim, foram em duas oportunidades, Nori. 1989, né? E foi através do Galvão, né? Porque a gente acabou ficando muito amigo, muito ligado, eu e o Galvão, na Gazeta. Por quê? Ele era o quinto, sexto comentarista e eu era o quinto, sexto locutor. Então, as escalas sempre nos colocavam juntos, né? Para um jogo lá de terceira dimensão e tal. Ok. Então, a gente conviveu muito. E ele foi com a minha cara, ele simpatizou muito, me defendeu muito lá na Gazeta, em alguns momentos e tal, né? E então o Galvão sempre foi assim um cara com quem eu me identifiquei muito. E depois também nas viagens de Fórmula 1, né? Eu fazia pela Rádio Bandeirantes e ele então já na Globo, né? E trabalhamos juntos na Bandeirantes também, quando ele foi para a TV Bandeirantes, né? Para narrar e lá também narrou a Fórmula 1, quando a Fórmula 1 era da Band, em 81, 82, acho que 81. Então, o Galvão um dia me liga e diz assim: oh, vamos parar com esse negócio aí, vem para cá, vamos trabalhar aqui e tal. E me explicou até o porquê, né? Que o Luiz Alfredo, grande narrador e amigo, ele estava indo para o SBT, para fazer a Copa no SBT. E então a Globo ficou desfalcada de um narrador, né? E aí, dentre idas e vindas e consultas e tal, ele apresentou o meu nome e o meu nome foi aprovado. E isso é um outro prêmio que eu tenho. Meu nome foi aprovado simplesmente pelo Boni, né? Não precisa falar mais nada. Zé Bonifácio Coutinho Nogueira. Zé Bonifácio de Oliveira. Então, isso me, né? Tá bom, Nori, fui para o Rio, fomos lá conversar e tal, conversamos, trocamos ideia, como é que é. E aí veio aquela coisa, né, que é para impactar o cidadão, né? Você vai estrear no Grande Prêmio da Alemanha agora, dia tal, assim, 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 Fórmula 1, e não sei o que e tal, né? Já que você fez Fórmula 1, né? Mas eu fazia pela rádio e tal, e tinha um mestre do lado, Edgar Melo Filho. Né? Bom, e aí, Nori, onde pegou mesmo, para resumir, é que eu deduzi que eu teria que morar no Rio de Janeiro,
pela reformulação que eles estavam fazendo lá, né? E eu me lembro até que eu estava saindo da sala, o Faustão estava chegando na Globo, né, em 89, e cruzei com o Faustão, né? A gente viajou muito tempo juntos aí pelo interior, e o Faustão, tá chegando, vamos embora. Fez aquele estardalhaço dele lá. Mas aí pegou, porque eu cheguei em casa, conversei e tal, e não, no Rio eu não vou. Galvão, eu só vou se for para ficar em São Paulo. Não, não, é direção, é diretriz, você fica lá 1 ano, 2 anos, depois você vem para São Paulo, aqueles papos do Galvão. Né? E depois, Dori, em 94, também um pouco antes da Copa de 94, sabe? Fui chamado também, fomos almoçar, olha que chique que eu estava. Foi almoçar com Marquinho Mora, saudoso Marquinho Grande Mora, Marco Mora, grande e Marco Mora. Ciro José, que eram os Ciro diretores, os José comandantes. Gonzalez. Gonzalez, exatamente. E aí também fomos almoçar e tal, assim, assim. Mas aí o Luciano do Vale e o Kiko me chamaram na sala e disseram: você não vai, você vai ficar aqui. Não, não, mas eu preciso estudar, preciso ver. Não, você não vai estudar nada. O que te prende, o que não te prende aqui? Vamos lá, porque é a Globo? Não, aqui é Bandeirante, blá, 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 blá. E eu acabei não indo também, até porque aí teve um reconhecimento muito carinhoso, né, dos dois, é claro, e também teve aquele famoso faz-me rir, né, aquele É. reconhecimento que até Que é foi importante, que muito, faz parte. que até foi muito bom para toda a equipe, Nuri, porque aí teve também uma mexida na equipe toda, em termos salariais, porque eles estavam vendo que o pessoal estava tirando o pessoal de lá. Foram as 2 vezes, então, que eu pude ir, poderia ter ido e tal, mas não me arrependo, não. A Band, para mim, está no coração. Isso é muito bom de ouvir, Jotinha. E aí teve, para mim, para minha felicidade, você foi para o Sport TV antes de eu ir para o Sport TV, e nós pudemos trabalhar. E eu falo sempre isso assim: eu trabalhei no Sport TV, eu posso ter recebido da Globo, mas eu fiz uns biquinhos na Globo lá de vez em quando. Bom Dia São Paulo, SPTV, Show do Intervalo, mas eu fui um cara do Sport TV e muito, muito grato ao Sport TV. Porque às vezes eu vejo as pessoas falando, porque eu fiquei na Globo, né, tentando dar uma elevada, que não tem nada a ver. Porque para mim é um orgulho ter trabalhado no Sport TV pô, aprendi demais lá e sempre fui um cara do Sport TV mesmo. E nunca tive essa vaidade de dizer que eu era da Globo e tal. Cada um dentro do seu caminho. Eu Sport TV também. na tua vida começou como, Jotinha? Você falou no começo da nossa resenha aqui, Nori, do Maurício Stout, o Mala, né? Como a gente carinhosamente o chama. O Mala, ele é conhecido como Mala, está lá hoje com o Datena, na Bandeirantes e tal. E o Maurício Stout, quando tinha feito a mudança na Bandeirantes, né, saiu a empresa do Luciano, entrou a empresa do J. Ávila, alguns não interessavam para o J. Ávila. Eu fui um deles, né? Eu, Elia Júnior, enfim. E aí eu estou lá na Bandeirantes um dia para acertar as contas lá, né? Para fechar o contrato, aquela coisa toda. E passo na sala do Mala, do Maurício Stout, com o Nelson Guzardi, o Nelson Garrafão, né? Inseparáveis amigos e muito competentes. E aí, Jotinha, como é que é? Como é que não é? Tá, como é que é? Estou aí agora, vamos ver o que eu faço, não sei o quê. E eu estava com 50 anos de idade na época, Nori, e já com aquela pulguinha, várias pulgas atrás da orelha, pelo aspecto da idade, do etarismo, né? No nosso país, no Brasil. Eu estava realmente preocupado, mas tudo bem. Aí o Mala falou, cara, e o Sport TV, e a ESPN, não sei o quê, não sei o quê. Falei, nada, Maurício, eu não tenho nem contatos, nada, né? O Maurício pega o telefone e liga para o Luizinho Duarte, nosso Luizinho Duarte, né? E o Luizinho, pô, eu vou falar aqui com como é que era o nome dele? Pascoal Filho? Pascoal Ambrosio, filho, exatamente, já nos deixou, Grande Pascoal. infelizmente, né? O Pascoal falou, não, eu vou conversar aqui, então eu vou ver e tal, não sei o quê. Tá bom. Fiquei esperançoso, mas ao mesmo tempo, vamos ver se vai dar certo, né? E acabou que pegava no seguinte,
uma coisa que eu nem pensei duas vezes em aceitar. Olha, é o seguinte, Jota, nós queremos você aqui, nós vamos trazer o Mário Sérgio também, que vocês estão muito identificados lá na Bandeirantes, você, ele, comentarista e tal, e vamos trabalhar. Pô, beleza, vamos trabalhar. Isso, Nori, foi entre janeiro e fevereiro de 99, né? E aí veio a proposta. Nós não temos verba. Não temos verba. O Globosat não tem verba agora para contratar. Nós vamos, se você aceitar, nós vamos pagar um cachê para você por jogos. Né? Comecei assim também no Sport TV. Ah lá. E assim foi. 1 ano e meio aproximadamente, eu fiquei recebendo meu cachezinho, trabalhando, marcando o meu território profissional, lógico, né? Preciso demonstrar que, mesmo com 50 anos de idade, eu ainda tenho condições de ser útil, né? E foi assim, através do Mala, Nelson, Luiz Duarte, o Pascoal, né? E o Zatar, que era o diretor-geral da Globosat. Guilherme Zatar, né? Guilherme Zatar, que me ligou, olha que deferência, né? Me ligou e disse, Jota, você vai trabalhar com a gente, vem aqui para o Rio, vamos conversar, blá, 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 blá. Foi assim, de março de 99 até agora, março de 2023. Uma relação mais respeitosa, né, Jota? E eu me permito colocar isso aqui, e sinta-se absolutamente à vontade se você não quiser passar por esse tema, mas eu afirmo isso pela admiração e pelo respeito que eu tenho por você como pessoa e como profissional. Você foi muito desrespeitado nos últimos tempos de Sport TV. As pessoas trataram você muito mal, com um desrespeito à sua história, à sua personalidade, ao seu caráter e tal. São pessoas que talvez estejam num nível pouco elevado de evolução, sabe? Porque eu sou isso, eu sou mando, diretor, sei lá. E isso naquela época me doeu muito, sabe? Me dói muito até hoje porque você sempre foi muito respeitador de todas as pessoas. Eu me lembro que o Milton, nosso querido amigo Milton Leite, sempre falava isso. Quando ele foi contratado pelo Sport TV, a primeira pessoa que ligou para ele foi você, que era o narrador titular lá. E isso mexe muito emocionalmente com o Milton. Então, eu queria registrar isso aqui, porque foi doloroso para todos nós que trabalhamos com você, ver o desrespeito que tiveram com você, a falta de consideração que tiveram com você naqueles períodos finais. Mas... Nuri, se você me permite, o que mais me deixou assim, um pouco ferido, né? Não foi nem pelo etarismo, pela demissão, encerramento de contrato, chamem como quiserem, né? Não foi isso, porque uma hora chega para todo mundo, né? Uma hora chega, o patrão quer renovar, ele renova e pronto. Os que estão há mais tempo na casa saem, né? É uma coisa muito rotineira e natural. E eu comecei a perceber isso em 2018, quando tivemos a Copa da Rússia, né? E pela primeira vez eu estava na sala, você não estava, acho que você estava viajando com o Milton, eu acho. Mas quando foi apresentado ali o projeto e tal, eu vi que meu nome não constava nem no stand-by de qualquer coisa, né? De nenhum jogo da Coreia, da China, nada. Ali eu já falei, puxa vida, eu acho que é o maior, é emblemático, né? É o ponto maior de que a partir de agora, e já estava mudando mesmo a direção da casa, você se lembra disso, do esporte, né? Na verdade. Mas o que me feriu mesmo, me deixou assim, sabe, Nuri, chateado, foi que nos últimos, depois da pandemia, né? Depois da pandemia, eu fui acometido pela síndrome do pânico. Eu fui acometido, como tanta gente foi, né? Como tanta gente foi. E aí eu comecei a ter problemas quando voltaram as transmissões para ir trabalhar. Eu estava tendo esse problema. Agorafobia, chamem como quiserem aí cientificamente. Eu chegava na porta da emissora e parece que tinha um paredão de concreto, não me deixando entrar para ir trabalhar. Quando eu entrava, Nuri, acho que até conversei com você várias vezes sobre isso, nas nossas jornadas, porque era tudo no estúdio, né? E quando eu entrava,
do estacionamento até o estúdio lá que a gente trabalhava, a mesma coisa, cara. Então, eu estava com a síndrome do pânico. Eu estava sendo tratado, né? E eu passei isso para um diretor, né? E para uma diretora lá. Eu passei, olha, não estou legal, não estou bem. Teve um dia até que eu apresentei um atestado médico, né? Para um afastamento lá de 10 dias, sei lá. E até esse atestado médico foi ironizado por uma pessoa, entendeu? Isso que deixa a gente, né? Você fala, puxa vida, mas não é assim que se vive, né? O mundo não é esse, não é assim que deve ser, né? Porque você, se o seu funcionário falta toda hora, não sei o quê, opa, você tem argumento até para uma dispensa por justa causa, né? Mas eu estava doente, eu não estava conseguindo trabalhar. E isso foi entendido pela direção como um cara com 70 anos de idade que não está mais afim e pronto. Isso realmente me machucou, né? Mas, enfim, Mas página virada. quem conhece você sabe que quem fez isso com você, esse tipo de gente, a gente chama de canalhas menores, né, Jotinha? Essa é a melhor definição, porque tratar um cara da sua importância, da sua gentileza, da sua educação dessa forma e do seu profissionalismo é um absurdo. Mas a vida segue. E eu não gostei de ver uma coisa, Jotinha, numa postagem sua. Você falou de aposentadoria da narração. Não, Jotinha, não vou aceitar isso, Jota. Não vou aceitar. Não. Eu me sinto assim, Dori, porque a gente vai vendo as coisas, né, acompanhando aí o nosso meio, né? E você vai vendo que tem resistência sobre alguém que, entre aspas, já deu o que tinha que dar. Aliás, eu ouvi isso de um diretor exatamente quando eu saí da Bandeirantes. Um diretor que disse isso para um amigo, para não dar emprego para mim lá onde ele estava, e depois eu fui trabalhar lá. E ele foi meu diretor. Então, quer dizer o seguinte, ele não mandava nada. Né? Mas, enfim, eu vejo assim, Nuri. Por exemplo, eu tive agora, na passagem do ano, né? Passar 23 para 24, eu tive um outro convite da TV Record para fazer o Campeonato Paulista, né? Silvio Luiz no streaming, grande Silvio, grande amigo, e eu faria, então, os jogos do Campeonato Paulista, né? Mas, Nori, eu não sei se traumatizado ou não, eu não pude aceitar, cara. Eu acho que eu ainda estava na esteira, né, daquela Da história síndrome. da síndrome do pânico. Aquilo me... Bom, de repente eu acordava à noite com esse negócio na cabeça. Eu levantava, aceito, não posso aceitar, não estou legal, não estou bem. Sabe, esse espectro ficou, né? Então, ali eu senti também que não ia dar para mais nada. Tá? Não, tá bom, já fiz, foi feito. E eu estou nessa, sabe? Eu não... Se aparecer um outro convite, como apareceu agora recentemente também, que eu não pude aceitar, por um streaming, né? Posso até falar, não tem problema nenhum. A Gold fez também um convite, através de um cara extraordinário, o Ricardo Taves, né? Eu nem conhecia o Ricardo, mas ele me deixou uma impressão maravilhosamente boa de como se conduz uma empresa, né? E ele é o diretor da empresa, é o dono, né? E como se conduz e se lidera uma equipe, né? Enfim, Nori, não sei. Eu acho que eu estou aposentado, eu acho. Eu espero que você não esteja, Jotinha. Espero que você não esteja, porque, olha, você faz muita falta no convívio da amizade, nos ensinamentos que você passa para todos nós. Eu aprendi muito, muito com você, sempre. Eu lembro de quando eu fui fazer o primeiro jogo com você, acho que foi um Corinthians Atlético Paranaense no Pacaembu, e liguei para meu pai e falei assim, pai, estou meio nervoso, assim, vou fazer um jogo com o Jota. Pô, o Jota falou, vai tranquilo, que o Jota é um cara sensacional, aproveite, aprenda. E eu aproveitei, aprendi muito. Infelizmente, como eu sou um cara muito pequenininho nesse universo da internet, eu tenho umas limitações de tempo para fazer gravação aqui, né? Eu vou até 1 hora e a gente precisa encerrar, mas eu queria registrar isso aqui, Jota, esse agradecimento que eu tenho, essa gratidão que eu vou levar para a vida, por ter podido aprender e trabalhar com você, e quantas resenhas, né?
Nori, olha, a gente vai chegando num determinado momento da vida, para uns é bem antes, para outros é bem depois, que você vai fazendo avaliações, né? Você vai avaliando muitas coisas. E você vai avaliando também dos amigos que você conquistou e teve, mas amigos mesmo, tudo com letra maiúscula, né? Durante a sua vida, durante a sua carreira, durante a sua caminhada pessoal e profissional. Então, você vai, não é selecionando, você vai lembrando exatamente de quem foi amigo na sua vida e na sua caminhada. E você está nessa lista, Nuri. Você está nessa lista. O quanto que eu te respeito como pessoa, como chefe de família, como profissional, como o grande jornalista que é. E é mesmo. Então, Nuri, você está na minha lista. Mas essa lista é boa. Essa lista é É, boa. De gente é que está uma, aqui no meu coração. é Obrigado, uma Nuri. honra, Jotinha. Agradeço muito a você, agradeço a quem curtiu esse bate-papo e pôde conhecer um pouco mais dessa figura humana espetacular chamada José Francisco Ângeles Júnior, J. Júnior, um dos maiores narradores desportivos desse país e um cara absolutamente genial. Curtiu? Curta aqui, aperte o botãozinho do joinha que ajuda esse canal. Jotinha, muito, muito obrigado. Que você em breve esteja de volta narrando e quem sabe um dia juntos, né, para mais aulas, porque olha, sempre foi, sempre será e sempre é um prazer estar ao seu lado. Muito obrigado, meu amigo. Um beijo no seu coração, na família. E continue brilhando. Estou te acompanhando, CNN, Rádio Transamérica, na internet. O seu brilho não apaga. Um beijo, Nori. Obrigado, Jotinha. Um beijo, fique em paz. Tchau, Amém. galera.